Olá, pessoal! Eu não disse que eu voltava já já? Então, já estou de volta para a nossa aula de retomada de habilidades. Nessa aula, nós vamos ver um pouquinho de cada coisa do que nós estudamos na semana inteira, ok? Sei que é corrido, mas para relaxarmos e começarmos bem, olha só o textinho que eu trouxe para a gente hoje. A nossa leitura deleite. Chico Bento em pamonha. Já comeram pamonha? Eu já comi pamonha, é uma delícia. Vocês têm que procurar. Normalmente, no mês de junho, a gente encontra em todo lugar pamonha. Agora, nesse mês é meio difícil, mas pode ser que você encontre em algum lugar. Se você encontrar pamonha para vender, não pense duas vezes. Compre um e experimente, é uma delícia. Então, o Chico Bento estava chegando, ele pegou uma flor para a Rosinha e na hora que viu a Rosinha, ele disse: "Procei, Rosinha, uma flor, outra flor." Olha que felicidade, olha que emoção que ele disse. Ele ficou tão feliz de encontrar a namorada dele, a pessoa que ele mais ama, e deu uma flor para ela. Ela, muito agradecida, foi e respondeu: "Procei, Chico, uma pamonha." Olha a cara que ele fez. Ele levou um susto, acho que ele não gostou muito. Olha a resposta que ele deu. Foi embora. O Chico só deu meia volta e saiu irritado. A Rosinha, coitada, não entendeu nada. Foi logo perguntando: "O que foi, Chico? Por que você ofendeu? Você se ofendeu? Por que você se ofendeu?" Você em casa, você entendeu? Por que o Chico Bento se ofendeu? Pamonha é o nome de um doce muito gostoso da época junina, mas também é o nome que a gente dá para aquelas pessoas mais um pouco lentas, que a gente faz a brincadeira e a pessoa não entende. Aquela pessoa com quem a gente faz umas brincadeiras e todo mundo sorri e só ele que não sorri porque ele não entendeu. Lembra? Então, aquelas pessoas a gente chama de pamonha. E o Chico Bento achou que a Rosinha estava chamando ele de pamonha. Coitado, não era nada disso. E a Rosinha, que não tinha nenhuma intenção dessas, não entendeu nada. Ela foi preocupada. Por que você se ofendeu, Chico? Um presente tão gostoso, uma pamonha. Que mal entendido, não foi? Eu espero que vocês tenham entendido a piada e que vocês tenham rido bastante, porque eu aqui estou rindo muito. Enfim, nossa aula não é sobre pamonha e não é sobre o Chico Bento. Nós vamos retomar as habilidades da semana. Olha tudo que nós estudamos. Nós lemos e compreendemos textos informativos. Nós identificamos o tema do texto. Nós localizamos informações explícitas. Reconhecemos o efeito de sentido por meio da articulação entre linguagem verbal e não verbal. E nós também reconhecemos os elementos coesivos dentro do texto. Mais propriamente dito, pronomes pessoais, pronomes possessivos e pronomes demonstrativos. Isso tudo nós estudamos durante a semana. E vamos retomar agora na nossa aula de retomada de habilidades. Mas antes de começarmos a trabalhar as habilidades, eu gostaria de perguntar para vocês: a mãe de vocês é muito estressada? Sim? A minha não é tanto assim, mas eu como mãe sou. Vocês já se perguntaram por que será que ela é tão estressada? Será que aconteceu alguma coisa durante a gravidez dela ou durante o tempinho, logo depois que você nasceu, que fez ela ficar assim uma pessoa estressada? Vocês sabiam que muitas mães, quando a criança nasce, quando dão à luz aos seus filhos, elas ficam muito tristes, com medo de como vai ser a vida das crianças, de como vai ser a vida dos filhos dela. Ela fica com tanto medo que ela acaba muito triste e ela acaba ficando um pouquinho doente. Já pensaram nisso?
Acho que ninguém nunca pensou, né? Mas hoje eu trouxe um texto para vocês para que nós façamos uma reflexão sobre o que aconteceu quando você nasceu. E será que será que a sua mãe não está precisando de um abraço seu? Será que você não está precisando dar um abraço na mamãe para fazer ela se sentir melhor e diminuir um pouquinho o estresse? Nós vamos fazer a leitura de um texto que eu encontrei em um dicionário. Acreditem se quiser, eu encontrei dicionário não, em uma enciclopédia. Eu estava pesquisando verbetes na enciclopédia, coisas interessantes, e eu achei esse termo. E eu vi que eu acho que a gente precisa conversar sobre esse tema de vez em quando, ok? Leiam junto comigo o texto. Eu não vou explicar mais nada antes, a gente vai fazer a leitura e depois a gente conversa sobre o texto, ok? Bacana. O título do texto é Depressão Materna. Foi retirado do site Enciclopédia da Criança. É uma enciclopédia que tem vários termos relacionados à infância de 0 a 5 anos, tá? Ajuda as mamães e ajuda as famílias e também ajuda aos profissionais da saúde em relação a pesquisas bem atualizadas sobre a infância e sobre a maternidade de 0 a 5 anos de idade, ok? Vamos fazer a leitura, não vou explicar mais nada, hein? Vamos ler e depois a gente conversa. Depressão materna. A depressão materna, perinatal ou pós-parto, pode ter graves repercussões sobre o desenvolvimento da criança, a saúde mental da mãe e o ambiente familiar. É importante conhecer as medidas de prevenção e de intervenção que podem ser implantadas para dar suporte às mães, às crianças e às famílias. A prevenção é uma das maneiras mais eficazes de atenuar os problemas decorrentes da depressão materna. Sessões de informação sobre os benefícios de uma gravidez saudável, sobre a adoção de boas práticas parentais e de uma disciplina saudável podem ajudar os novos pais a se preparar para os desafios apresentados pela educação de uma criança. Existem diversos tipos de psicoterapias para tratar as mães que sofrem de depressão. Entretanto, as abordagens que mais beneficiam a criança são aquelas que visam reforçar o vínculo de apego entre a mãe e a criança. Essas abordagens incluem os programas de melhoria das aptidões parentais e da sensibilidade materna, assim como as visitas domiciliares realizadas por enfermeiras e outros visitadores. Esse tema é um pouco difícil, não é? Esse texto eu reconheço. Às vezes, quando nos tornamos mães, nós temos tanto medo do que fazer ou se vai dar certo o que nós vamos fazer, que ficamos com medo e a gente acaba afetando o desenvolvimento das crianças. Isso não é culpa de ninguém, pessoal. Não é culpa da criança e nem da mãe. Isso é uma coisa que acontece. É o cérebro das mamães que ficam meio virados e a gente acaba pensando besteira. Isso acaba repercutindo pelo resto da vida das mães e das crianças. Então, eu trouxe esse texto porque eu queria que vocês fizessem a reflexão. Será que a minha mamãe é estressada? Será que a minha mamãe está bem? Será que a minha mamãe, quando eu nasci, estava bem? Pense um pouquinho. Quando terminar a aula, você olhe bem para sua mamãe e diga: minha mamãe, você está bem? Quando eu nasci, você estava bem? E diga para ela que a ama muito, ok? E dê um abraço de verdade, não é um abraço falso, ok? Resolvido isso, vamos para as nossas questões, porque afinal, esta aula é de retomada de habilidades, não é? A primeira habilidade que nós vamos trabalhar é sobre informações do texto. Do que o texto fala mesmo? Do que estava falando o texto que a gente leu? Ele estava falando sobre mães que não sabem fazer o aleitamento é dar de mamar.
Ele estava falando sobre a quantidade de medicações que as mamães tomam após o parto? Por isso que tinha aquela imagem? Ou será que estava falando da depressão da mãe antes do parto? Ou talvez a depressão materna após parto? Do que é que o texto estava falando? Vou dar alguns segundinhos para vocês pensarem. Essa questão é muito fácil, vocês vão tirar de letra rapidinho. Mas ainda assim, um tempinho para pensar. Encontraram a resposta? Sabem do que o texto estava falando? Tenho certeza que acertaram. O tema do texto era depressão materna pós-parto. Essa depressão é uma tristeza profunda causada pelos medos que nós temos sobre como vai ser a vida da criança. Então, mesmo que tenha várias terapias, às vezes as mamães não perdem o medo. Olhe bem para a sua mamãe e diga: mamãe, eu estou bem e eu vou crescer muito bem. Você é uma ótima mamãe, ok? Mas digam mesmo, hein? Vamos para a nossa segunda pergunta. O verbete lido acima é sobre depressão materna. Já entendemos. Como o texto aborda esse tema? Esse termo? Ele conta uma história sobre o termo? Ou foi feito um poema envolvendo essa expressão? Ou será que são apresentadas informações importantes sobre o termo? Ou será que o texto, na verdade, os autores do texto escreveram uma música sobre essa expressão? E o texto que nós lemos é uma música. E eu queria errado. A pergunta é: como o texto abordou o tema? Como foi que tipo de texto é esse? É um texto que está contando uma história? É um texto que está... É um poema que está envolvendo a expressão? Ou é um texto que está apresentando informações importantes sobre o tema? Ou será que, na verdade, é uma música que envolve a expressão depressão materna? Pensem um pouquinho. Vou deixar vocês pensarem, lendo as opções, as alternativas, e daqui a pouco eu volto com a resposta, ok? Já sabem? Teve tempo suficiente para ler as 4 opções. Vou fazer a pergunta de novo. Como o texto aborda o termo depressão materna? É contada uma história sobre ele? Foi feito um poema envolvendo a expressão? Ou são apresentadas informações importantes sobre o tema? Ou será que os autores, na verdade, fizeram uma música? Tenho certeza que já entenderam. Esse texto apresenta informações importantes sobre esse tema. Afinal de contas, é um texto informativo. Como é que eu sei que é um texto informativo? É só por causa da fonte? Não. Quando nós lemos, nós vamos compreendendo aquele texto. Quando lemos com atenção, nós vamos entendendo o que é aquele conteúdo. Observamos que foram utilizados termos mais técnicos, que foram colocadas informações importantes. Então, é assim que a gente identifica que um texto é informativo. Ele não tem rimas, ele não está contando história nenhuma, não tem personagem nenhum fazendo nada. São apenas informações sobre um determinado tema. É assim que a gente encontra, é assim que a gente identifica quando um texto é informativo. Nossa terceira questão. O que pode contribuir para evitar a depressão materna?
Dentro do texto, dentro das informações importantes que foram apresentadas, foram colocadas algumas formas de evitar essa tristeza profunda nas mães. E aí, uma dessas formas, algo que pode contribuir para evitar isso, está dentro das alternativas abaixo. Qual seria? Tomar a medicação correta para não desenvolver depressão? Ou com informações sobre os benefícios da gravidez saudável e como adotar boas práticas parentais? Ou talvez poderíamos evitar deixando a mãe sozinha com a criança para que elas se resolvam sozinhas. Qual seria a opção mais viável? Qual dessas opções apresenta uma forma de evitar essa condição? Pensem um pouquinho. Um tempinho para pensarem e analisarem as opções. Voltando, pessoal, encontraram? E conseguiram compreender? Então, essa é uma das informações que estava bem explícita no texto, estava bem na cara, tinha lá. Uma forma de contribuir para evitar o desenvolvimento dessa condição é com informações sobre os benefícios da gravidez saudável e como adotar boas práticas parentais. O que são boas práticas parentais? Formas de educar corretamente a sua criança, ou seja, boas práticas de mães, de pais, boas práticas de como educar o seu filho bem, ok? Isso é uma forma de evitar essa condição. Quarta questão. Releia o trecho abaixo e encontre o termo que é substituído pelo pronome destacado. Existem diversos tipos de psicoterapias para tratar as mães que sofrem de depressão. Entretanto, as abordagens que mais beneficiam a criança são aquelas que visam reforçar o vínculo de apego entre a mãe e a criança. Esse pronome aquelas, esse pronome demonstrativo aquelas, está se referindo a quem exatamente? Leia um trecho com bastante calma e atenção e encontrem qual é o termo que está sendo substituído por aquelas, ok? Um tempinho para lerem e pensarem. Conseguiram? Encontraram o termo que está sendo substituído? Tem muitas opções, não é? Eu consigo imaginar o que é que vocês estão pensando. Eu vou logo dando a resposta. Não aguento de ansiedade. Então, as abordagens que mais beneficiam a criança são aquelas que visam reforçar o vínculo de apego entre a mãe e a criança. Aquelas está se referindo às abordagens que existem e que beneficiam mais a criança, ok? O termo abordagens, se não fosse o pronome aquelas, com certeza seria usado novamente e talvez perderia um pouco o sentido o texto. Vamos para a próxima questão. Observe a frase abaixo e identifique os pronomes possessivos que demonstram que os objetos são da personagem. Olha só o que foi que aconteceu. A Rita tem muitos materiais escolares. Seu estojo é cheio de coisas dela, como por exemplo a sua borracha que brilha e aqueles seus clipes de bichinhos. A Rita tem muita coisa. O que eu quero que vocês encontrem nesse trecho aqui
Na verdade, que eu quero que vocês encontrem, são os pronomes possessivos que tem nessa frase, indicando que os objetos são da Rita. A Rita tem muitos materiais. Seu estojo é cheio de coisas dela, como, por exemplo, a sua borracha que brilha e aqueles seus clipes de bichinhos. Quais são e onde estão os pronomes que representam, que indicam que os objetos são da Rita? Essa tá muito fácil. E eu vou logo ajudando. São 4, hein, que tem. Vou dar um tempinho para vocês encontrarem. Vamos ver se vocês acertam. Encontraram? Rita tem muitos materiais. Seu estojo é cheio de coisas dela, como, por exemplo, a sua borracha que brilha e aqueles seus clipes de bichinhos. Então, onde é que estão os pronomes que nos indicam que os objetos são da Rita? Acharam todos? Vamos ver se vocês acertaram. Seu estojo. O estojo é de quem? É da Rita. Como é que a gente sabe que é da Rita? Por causa do pronome seu. É cheio de coisas dela. Esse tava na cara. Dela de quem? Da Rita. Sua borracha. Borracha de quem? Da Rita. Porque tudo isso está se referindo a Rita. A Rita é o personagem central desse trecho. E tudo está envolvendo a Rita. Esses pronomes nos indicam que os objetos que estão sendo apresentados são dela, porque eles estão concordando com a Rita. É como se a Rita fosse o pronome pessoal ela, que está conjugando os verbos desse trecho e que está monopolizando os pronomes possessivos aqui, tá? Os pronomes possessivos estão indicando que as posses são da Rita. É seu estojo e o estojo da Rita. São as coisas dela, são as coisas da Rita. É a sua borracha que brilha, é a borracha que brilha da Rita. E são os seus clipes de bichinhos, são os clipes de bichinhos da Rita. Ok? Esses pronomes possessivos nos ajudam a entender de quem são os objetos. No caso, são da Rita. E a nossa sexta questão. Leia o trecho abaixo e indique a imagem que melhor representaria a imagem passada nesse texto. A depressão materna, perinatal ou pós-parto pode ter graves repercussões sobre o desenvolvimento da criança, a saúde mental da mãe e o ambiente familiar. Qual dessas imagens representaria melhor o que esse trecho está nos indicando? A mensagem que esse trecho está passando para a gente? Seria a primeira imagem ou a segunda imagem? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho, ok? Então, pessoal, encontraram? Conseguiram identificar? Acho que sim, não é? Obviamente é a imagem número 1. Mas por que a professora trouxe um assunto assim tão difícil pra gente hoje? Porque eu quero que vocês se lembrem que a mamãe de vocês é uma pessoa muito importante na vida de vocês. E que ela, um dia,
passou por muitas dificuldades para trazer vocês até aqui, para proporcionar essas experiências que vocês estão tendo agora. Então, quando puder, se puder agora, melhor. Se não puder, se ela estiver trabalhando, quando ela chegar, olhe bem para sua mamãe e diga: mamãe, você faz um trabalho maravilhoso sendo a minha mamãe. E dê um abraço nela. Se você não tiver mais a sua mamãe, faça isso com a pessoa que cuida de você, ok? Combinado assim? É uma tarefinha para casa, hein, que eu tô passando. A tia normalmente não passa tarefa, mas hoje eu estou passando. Dê um abraço e diga que ama a sua mamãe, ok? Eu sei que às vezes é difícil, mas faça isso, com certeza sua vida vai melhorar. Nossa aula está encerrando por aqui. Falei tudo o que eu queria falar, dei a tarefa para casa, então vocês estão liberados da minha aula, ok? Foi um prazer estar com vocês hoje. Até a nossa próxima aula. Comportem-se, façam todas as tarefas. Pessoal, estamos esperando a devolutiva de vocês, ok? Grande beijo e até mais!